Olá, amigos, uma boa noite, que Deus abençoe a todos. Dividir aqui com vocês a mensagem hoje que nós compartilhamos na igreja, a qual falou bastante ao nosso coração. Está aqui em 2 Coríntios, capítulo de número 1. O versículo 3 diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados. Então, que coisa forte, né? O apóstolo Paulo, ele disse aqui nessa carta que Deus é o nosso Pai e Ele é o Deus da consolação. Ele é Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. E esse consolo, ele se dá através do Espírito Santo, a qual o mundo não pode receber. Isso diz lá em João. O Senhor Jesus, ele dizia que enviaria outro Consolador, a qual o mundo não pode receber. Então, hoje lá na igreja, a gente explicava às pessoas sobre essa decisão, né, que o ser humano ele deve fazer entre o Espírito Santo e o mundo. Caso a pessoa escolha o mundo, essa pessoa não poderá ter o Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? É o próprio Senhor Jesus, que irá fazer morada dentro da pessoa. Então, a pessoa escolhendo o Espírito Santo, ela vai automaticamente ter que abrir mão do mundo, abrir mão do pecado. Nós vamos ver aqui o apóstolo falando sobre tribulação, angústia. E todo ser humano está sujeito a passar por angústia, por tribulação, por momentos difíceis. Não é verdade? O apóstolo Paulo, sendo um homem que andou muito perto do Senhor Jesus, andou muito próximo de Deus, havia na vida dele uma comunhão muito grande com Deus. Mas a gente vê que a vida desse servo foi de muitas lutas, de muitas dificuldades. Porém, nenhuma luta, nenhuma batalha que esse servo de Deus enfrentou foi maior do que a presença que havia dentro dele, que é a presença de Deus. E olha que coisa que vai dizer aqui no verso 8. Eu vou ler o versículo 8, o versículo 9 e o versículo 10. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Então isso aqui é para nós não podemos ignorar a tribulação. A tribulação não, as tribulações que esse servo de Deus enfrentou. Aqui ele estava querendo dizer para os irmãos que se veio para ele, também viria, né? Se veio para o apóstolo Paulo, também viria tribulações aos irmãos de fé. Como veio para o Paulo, vem para mim, vem para você também, meu irmão, minha irmã. Porém, Deus, ele é maior. A fé que o homem de Deus, a mulher de Deus carrega dentro dele, dentro dela, essa fé se faz maior. Então ele diz aqui, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Então veja, a tribulação era tão grande que havia uma sentença de morte. Caso você tenha aí
recebido também uma sentença de morte? Como assim, pastor? Vamos dar um exemplo? É o fim do casamento, é um problema de saúde, que o médico disse que não tem mais jeito, é a pessoa que estava trabalhando e foi mandada embora do trabalho, a pessoa recebeu uma sentença de morte. No caso do apóstolo Paulo, a luta, ela vinha se agravando, e não é diferente nos dias de hoje. Há pessoas que têm visto a situação piorar. A pessoa clama, busca em Deus, e há casos que, ao invés de melhorar, está dificultando mais. Porém, você não precisa se desesperar. Você não precisa jogar a toalha, entregar os pontos. É como diz aqui, mas para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Aquela aflição do apóstolo Paulo, aquela dificuldade, fez com que ele ficasse mais firme ainda em Deus. Então, que coisa bonita, né? Nós devemos ficar cada dia mais firmes em Deus. Então, ele havia recebido uma sentença de morte, ele ficou firme em Deus, e o versículo 10 diz aqui, o qual nos livrou de tão grande morte. Livrou o apóstolo Paulo, livrou o servo de Deus, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará. Então ele sabia, ele agora recebeu o livramento, graças a Deus, mas ele sabia que lá na frente ele iria passar por outra luta, como passou, né? Você aí, meu amigo, minha amiga, que tem passado lutas, fica firme, Deus vai te livrar. Deus te livrando, continue firme com Ele, tá bom? Não abandone a Deus, não abandone o Espírito Santo, não, porque nós sabemos que nessa vida é vencendo uma batalha, logo se levanta outra. É vencendo um leão, logo se levanta um urso, um gigante, mas temos a certeza que Deus, Ele é conosco. Assim como a gente, então, é consolado, assim como a gente recebe de Deus vitória, livramento, nós agora iremos ser usados por Deus para levar o consolo para pessoas que estão passando por problemas semelhantes a problemas que a gente já passou lá atrás. E Deus irá nos usar. Não que esse consolo virá de nós, porque não virá de nós, mas virá de Deus. Que você seja esse vaso, né, esse instrumento nas mãos de Deus, para que você possa ser uma bênção para outras pessoas também. Tá certo? Vamos ficar firmes. Em nome de Jesus, a vitória é nossa. Essa condenação de morte aí já caiu por terra. Você pode ter certeza que vai dar tudo certo, tá bom? Um forte abraço, que Deus abençoe você. Semana começando agora, né? Hoje domingo, iniciamos aí a semana. Procure participar de uma de nossas reuniões essa semana, pois Deus irá falar bastante com você. Forte abraço. Tchau. Deus é contigo.